Os novos impostos serão inclusos no esquema de cálculo, né, Tax Bra, ou serão criados novas pricings? Vai ser entregue um how-to para o cliente, tipo um cookbook para o cliente poder seguir para implementar as condições nas pricings atuais. Quando a SAP irá liberar o pacote de atualizações para o CNPJ alfanumérico? Ele vai ser para julho, ele vai ser para a partir de julho De 26. de 26. 2026. Julho de 26. Então, assim, a gente tem a 25 inteiro, né, para entregar. Né? E aí, só um ponto de atenção, na ferramenta do RCM, tem um link lá do tópico do CNPJ alfanumérico e os clientes podem acompanhar por lá o planejamento com a data, conforme eu mostrei na tela. Próximo é do Marcelo da Fórum. Ele pergunta qual vai ser o nível de profundidade da entrega da SAP Notes, né, pela equipe SAP, e como isso se encaixa com os parceiros. Então, como a gente mostrou naquele slide com fluxo, né? Então, a SAP vai fazer entregas, né, como novos elementos de dados, etc., né? E vai sobrar uma parcela significativa para parceiros barra clientes, né, complementarem, né? Por exemplo, a gente vai entregar as conditions, né, as definições dos CBS e IBS, mas a SAP não pretende, por exemplo, entregar alíquotas para cada combinação de material, município, estado. Então, isso vai ser um trabalho que deve ser feito ou parametrizado pelos próprios clientes ou por parceiros, né? Então, isso é só um exemplo. Acho que em todas as partes, né? Então, a SAP vai entregar a base, né? Que estruturalmente vai ser necessário, mas digamos que a gente chama de última milha, né? Da localização, né? Que entra em regras, em determinações, né? Por exemplo, os campos da nota fiscal, né? Esses novos grupos vão ter um monte de campo que até hoje, né, a SAP não determina tudo automaticamente. Então, vai ter pontos de extensibilidade, né, para implementar BAD para determinar certos atributos. Então, isso vai continuar existindo dessa maneira, né? Então, acho que não é possível dizer, então vai ser X%, né? Acho que depende de cada situação, né? Mas acho que conceitualmente é importante entender que a SAP vai providenciar, digamos, o fundamento, né? A gente tem sempre essa imagem de uma casa, né? Então a gente vai levantar a alvenaria, né? Mas a decoração, né? A mobiliária, então é por conta de cada cliente, né? Né? E processos que são fora, né? Por exemplo, estou imaginando, né? A Fórum também tem soluções fiscais, né? Hoje, pensando, por exemplo, nas obrigações, né? A gente tem o framework, né? O TDF, o DRC, né? Mas tem ampla customização, obrigações acessórias, né? Métodos de apuração, etc. Então, isso, em primeiro momento, vai continuar assim, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, né? Quando o governo publicar um novo layout de um SPED fiscal, por exemplo, incluindo os novos impostos, então a gente vai entregar a estrutura, mas provavelmente vai ter casos que, então, como vai ser a apuração do IBS-CBS, né? Aí a gente vai contar com a ajuda do nosso ecossistema, né? Como está o projeto da nota fiscal de serviço unificada? Está sendo avaliado pela SAP? Está aguardando, na verdade, a publicação das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, né? A gente não sabe se eles vão adaptar o layout deles, porque esses são os layouts suportados hoje pela SAP, ou se eles vão adotar o unificado. Então, a SAP está acompanhando o tema, por enquanto não tem nada planejado para o unificado, e quando a gente tiver algum planejamento, vai ser publicado no RCM, se houver. Durante o período da transição, o IBS e o CBS irão compor a base de cálculo do ICMS? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que a gente gostaria que o governo respondesse. Essa é a pergunta do milhão, né? É. Com relação à contabilização, vocês também fizeram algo?
fizeram uma demo, né? Na verdade é o seguinte, tá, Rosângela? Nós estamos avaliando a situação. Já ficou claro para a gente que, de alguma forma, você precisa classificar o IBS e o CBS enquanto momento de miro e enquanto que momento que já foi compensado, já foi realmente pago para o governo, né? Como que vai ser esse tipo de controle ainda não fechamos, tá? E no caso do contas a receber, que é justamente aquele ponto que eu coloquei na reunião do split, na parte do split payment, no cenário de split payment inteligente, né, a gente não houve nenhuma definição de mudança na interface bancária. Por quê? Você vai gerar, vou fazer um exercício aqui, tá, de cabeça, tá? R$ 1.000 de valor de mercadoria, de serviço e, sei lá, R$ 100 de IBS, CBS. Só que R$ 100 você pode, de repente, o teu governo, no processo do split payment, você receber os 1.100, porque quem vai pagar 1.100, cheio, né? Mas agora, desses R$ 100, você pode receber os R$ 100 inteiro, pode receber uma parte ou zero, né? Então, esta parte da contabilização no contas a receber, a gente ainda está procurando informações junto ao governo, se vai ter uma mudança em interface bancária, para aí, então, a gente estudar como que faz essa parte da conciliação do pagamento, do recebimento, desculpa. Qual a versão mínima da SAP que será atualizada pela equipe, né? Tanto para o ECC como para o S/4HANA. Então, ECC, a partir do Enhanced Package 6 e S/4HANA a partir da versão 1909. 1909. As configurações de alíquotas seguirão o mesmo padrão de tabela dinâmica ou será usado o modelo de sequência de acesso, visto que a configuração da condição, teoricamente, será mais simples? Bom, isso é uma boa pergunta. Na verdade, o que a gente viu na demo do Maicon, né? Vocês viram que ele configurou através da VK11, né? Então, utilizando uma Access Sequence, né? Agora, para a alíquota teste é fácil, né? É uma alíquota só. O que a gente está pensando agora para Access Sequence depois para 2027 adiante, né? Vai ser uma combinação de classificação do produto, classificação do cliente e o tal de Jurisdiction Code, que vai codificar o estado e o município, né? Isso seria bem equivalente ao que como funciona, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Onde a gente tem também, para quem não usa motor de cálculo, que lá é quase 100%, né? Mas existe também Access Sequences exatamente dessa maneira, né? Classificação ao cliente, material e Jurisdiction Code. Então, isso vai ser a base, né? E pela nossa análise, vai ser possível, principalmente porque a gente vai ter também o princípio do destino, né? Diferente do ICMS, onde a gente tem ship from, ship to, a gente precisa só de um único Jurisdiction Code, que seria igual como funciona nos Estados Unidos, né? E também pela definição que a gente ouviu também, que a Bruna comentou, né, no início, vai ter alíquotas reduzidas, mas os estados e municípios não vão ter liberdade de definir, digamos, exceções como bem entenderem. Então, vai ter um padrão federal, né, uma categoria de produtos que vai ter uma redução, digamos, em 30%, vai ter essa redução em 30% em todos os estados e municípios. Ou seja, isso permite uma parametrização bem mais simples que pode ser possível por Access Sequence, né? Então, isso é a nossa hipótese hoje, né? Sendo que, né, como, digamos, IBS, basicamente, o interessante é o IBS, né, que vai entrar vai sair da fase teste só em 2027, até lá a gente ainda tem um caminho para estudar, né? Mas isso é a hipótese de hoje, né? Para cálculo externo de impostos, exemplo, Tax Engineer, né? São, acho que, motores de cálculo, né? A SAP disponibilizará algum novo campo? Bom, na nuvem pública, né, a gente tem uma interface, né, uma API, para exatamente fazer esse vínculo entre o motor de cálculo externo e o sistema SAP, né? E aí a gente está estudando, provavelmente vai ter sim necessidade, né, de ampliar essa API, né? Principalmente para poder trazer os resultados de volta para o SAP, né? E digamos, na chamada do SAP para o motor, a gente vai precisar também, por exemplo, das classificações de material, etc., conforme IBS. Então, a resposta é sim, né? A gente vai
ampliar essa interface, né? Agora, o uso de motor de cálculo em outros ambientes, né, on-premise, então isso é sujeito a projeto, né? Então, não sei se tecnicamente dá para reaproveitar essa API. Às vezes Acredito que sim, acredito que sim, né? Vai ficar no BTP, né? Mas, então, a gente vai atualizar essa API que funciona nativamente com a nuvem pública. A BAD NFE Print continuará a ser suportada para os novos campos da reforma tributária ou apenas a BAD ADD Data? Isso ainda está sendo discutido internamente, né? A gente não tem uma definição, mas assim que a gente tiver, vai ser publicado no RCM. Ele pede até desculpas no início aqui, tá? Pela pergunta novamente, mas ele ficou na dúvida se... Porque no Workzone consta que o S4HANA será suportado somente a partir da 2021. Poderia confirmar se a 1909 e a 2020 também serão suportados? Então, em relação ao Workzone, esse comentário, talvez alguém do grupo tenha se posicionado no Workzone, tá? Por isso que eu indico o link do PAN para cada empresa fazer a consulta, verificar quais releases estão disponíveis. E assim, como o Knut comentou aqui, já a partir da 1909. Certo? Acho que é importante entender, a SAP tem vários níveis de manutenção, né? Tem a manutenção mainstream, né? Que todos os produtos estão até uma data X. Aí depois tem modelos como, por exemplo, manutenção estendida, né? Extended Maintenance, ou uma tal de Safekeeper Maintenance. Então, isso tem que ver contratualmente, né? Que esses não são automáticos, né? Tem que ser contratados, essas formas de manutenção. E aí, nesse contexto, então, como a Cris mencionou, né, na PAN tem esses detalhes, né, até que data cada tipo de manutenção é possível. Então, isso vai ser a referência.